Salve, salve galera alfartana do meu Brasil, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Tiago Baldez, para falar em mais um bloco da anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular, onde a gente vai dar continuidade aí falando da pressão arterial, tá? Vamos dar uma relembradinha no que a gente falou na aula passada. Falamos aí bastante já do coração, né, e dos vasos sanguíneos, de forma anatômica. E aí a gente está agora abordando os aspectos acerca da pressão arterial, que é um assunto comumente cobrado. As bancas, elas gostam muito de questões acerca da pressão arterial, que na realidade também é uma variável ali que no nosso dia a dia também é bastante utilizada, né, por todos os membros aí da área de saúde. Então a gente precisa realmente saber de todos esses aspectos acerca da pressão arterial. Tranquilo? Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho acerca do controle neural da pressão arterial. Essa variável ela é bastante controlada pelo corpo da gente, né? Porque podem vários e vários fatores externos ao nosso corpo podem gerar impactos acerca dessa pressão arterial. Então, nada mais justo do que hoje a gente começar a entender como que o corpo ele vai controlar essa pressão arterial, tendo em vista que a pressão sanguínea, ao qual a pressão arterial ela faz parte junto com a pressão venosa, ela é um dos parâmetros aonde dentro do conceito da homeostasia, esse parâmetro precisa estar em níveis adequados para o bom metabolismo celular, para o bom funcionamento das células, para o metabolismo celular adequado. Tranquilo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da pressão arterial. Vem comigo, vamos dar uma olhada aqui no slide. Maravilha! Então, como eu falei para vocês, vamos começar a falar um pouco da pressão arterial e seu controle. Lembrando, né, galera, que a aula passada a gente já falou bastante de pressão arterial e dos aspectos físicos acerca da pressão arterial. Não custa nada a gente relembrar aqui alguns conceitos, tranquilo? Então, olha só, vamos lembrar uma coisinha aqui. A pressão arterial, na realidade, ela é uma consequência, né? A pressão arterial, ela vai ser ali uma consequência do sangue da gente entrando nos vasos sanguíneos, lembra? Então, na verdade, ela é uma força reacional, dependente do sangue, tá? Na hora que o ventrículo esquerdo, principalmente, porque a gente está falando da pressão arterial. Então, de pressão arterial, se a gente for trazer ali para a anatomia, quem vai gerar a pressão arterial é o VE, tá? Então, vem comigo aí, vamos lembrar a anatomia. Quem gera a pressão arterial é o VE, tá bom? Contração do VE faz ali aquela fase de ejeção rápida do sangue para dentro da artéria aorta. E esse sangue ele vem como se fosse uma tsunami ali, né? Então vem aqui comigo, olha para mim aqui. Então vamos lembrar, lembra disso aí, tá? Lembra disso aí. Vamos juntar agora todos os conhecimentos que a gente pegou nos blocos anteriores e vamos juntar tudo aqui agora, porque isso aqui é a nossa função aqui, é fazer vocês raciocinarem dentro de uma lógica fisiológica. Olha que nome bonito, lógica fisiológica. Dentro de uma lógica de funcionamento, tá? Então, pegando desde os aspectos anatômicos que nós já vimos, trazendo, porque na realidade a fisiologia é isso, é uma interação de processos ao qual né, vai dependendo do outro para que aconteça. Então, vamos lembrar lá, no ciclo cardíaco, a gente tem lá a sístole do ventrículo esquerdo. Essa sístole, inicialmente, vai proporcionar aquela subfase chamada de fase de ejeção rápida, aonde o sangue, né, depois que as válvulas semilunares aórticas abrem, o sangue ele passa para dentro da aorta por conta daquela diferença de pressão muito grande, em uma velocidade ali, um fluxo bastante alto. E esse fluxo ali, esse sangue quando ele entra, lembrem esse macete, lembrem da tsunami, entrando uma tsunami de sangue ali
na aorta e atritando com as paredes da aorta, distendendo as paredes da aorta, que são artérias, que é uma artéria elástica, ou seja, ela tem um grau de distensibilidade da sua parede, mas como todo elástico, quando estica, a tendência é que esse elástico ele retorne, né? Ele acumule ali energia elástica e através dessa energia elástica ele também volte para o comprimento original de uma forma também bem forte. E todos esses processos vão gerar uma força reacional, que é justamente a pressão sanguínea. No caso de que a gente está falando da pressão arterial. Beleza? Então, relembrado esses aspectos aí, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, beleza. Crianças, ainda já vou falando para vocês de uma forma bem simples. Cara, a pressão arterial ela é altamente influenciável por praticamente todos os fatores que nos rodeiam, tá? Tanto fatores internos quanto fatores externos. Então, ela é altamente influenciada. Ninguém passa o dia todo com a mesma pressão arterial. Isso é impossível. Nós vamos ter vários eventos durante os nossos dias que vão gerar essas alterações de pressão arterial. Tá? Então, fatores físicos, emocionais e mecânicos estão o tempo todo fazendo com que essa pressão ela saia. Na verdade, não é nem que ela saia, né? Mas que essa pressão ela se altere dos níveis que são considerados aí em repouso. Então, se você olhar para essas duas fotos aqui, né, galerinha, vamos lá, né? Aqui, ó, é impossível esses indivíduos, mesmo para esse cachorrinho, é impossível que mantenha-se a mesma pressão arterial nessas duas situações aqui. Você está no meio de um engarrafamento desse, onde você não está vendo nem possibilidade de você sair. Muitas vezes você está atrasado, indo para o trabalho ou para qualquer outro lugar, você não está vendo nem aonde termina esse engarrafamento. Então, isso aqui vai causar, né, uma reação muito grande de estresse, estresse psicológico, isso aí é normal. E esse estresse psicológico vai impactar diretamente no estresse fisiológico, né? Aqui a gente vai ter reações simpáticas. E aí a gente vai já ver lá na frente quais são, lembra, essa reação simpática do sistema nervoso autonômico, né? Então a gente vai ver quais são as alterações que o sistema simpático ele vai provocar diretamente ali no sistema cardiovascular, que vão fazer com que a pressão arterial ela se eleve. Diferente aqui no repouso, né? Olha que maravilha. Tá deitadinho aí, beleza, repousando. Aqui, os limites fisiológicos de muitos sistemas, eles estão, né, bem no limite inferior, funcionando de forma ali bem basal, o metabolismo baixo, então provavelmente ali a pressão arterial, ela realmente vai estar bem baixa, certo? Isso é normal de acontecer, galera. Essas reações, essas alterações têm que acontecer, beleza? Então, não só isso, né? Aqui eu estou colocando dois exemplos para vocês, para a gente poder entender, mas não é só nessas situações. Normal, você está sentado, ó, muitas vezes, vem aqui para mim, ó, você está dormindo, acorda e levanta, você vai ter variação de pressão, tem que ter variação de pressão. Você está sentado no seu trabalho ali, depois você vai, deu o seu horário, você vai lá, se arruma e vai fazer atividade física. Durante a atividade física é normal, tem que acontecer as variações de pressão. Então, isso é uma situação completamente fisiológica do nosso corpo, completamente normal. As alterações da pressão arterial têm que acontecer, beleza? Mas tudo no nosso corpo precisa ser bastante, inclusive a própria pressão arterial, como sendo um parâmetro homeostático, precisa ser rigidamente controlado, né? Então a gente precisa ter ali um controle fisiológico
bastante eficaz e um conjunto de processos que vão realizar esse controle. Conjunto de processos, quando eu digo, é desde a captação de como está essa pressão de forma periférica ao nosso corpo. Então, eu preciso ter aqui, ó, espalhados pelo nosso corpo receptores, e esses receptores o tempo todo captando, né? Vou ter aqui espalhados, ó, vou colocar um R aqui, receptores no corpo todo. Lógico que algumas áreas pontuais a gente vai ter mais receptores do que outras, mas eles captando esses estímulos, literalmente captando como está a pressão arterial ali. Eu preciso ter conjunto de neurônios sensitivos que levem essa informação até um centro integrador, muito provavelmente ali esse centro ele vai estar no sistema nervoso central, uma região do sistema nervoso central, aonde vai captar e processar essas informações acerca de como como está essa pressão arterial, como é que está o grau de distensibilidade, por exemplo, desses vasos sanguíneos, para depois daí a gente ter a emissão das respostas. Se é necessário aumentar, manter ou diminuir essa pressão arterial, beleza? Então, a partir daí, ó, que é isso que a gente chama de alça de feedback eficaz, né? O que é feedback? Na realidade, feedback ele é todo um mecanismo, né, onde vai ser composto basicamente por duas alças. Uma alça de informações colhidas ali na periferia, um centro integrador, que a gente já viu que é no sistema nervoso central, e uma alça de respostas, aonde ali eu vou ter uma determinada ação. E essas respostas, no que diz respeito à pressão arterial, nós vamos ter ajustes, principalmente no débito cardíaco, no volume de sangue, na resistência vascular periférica. São os três parâmetros mais fundamentais para que se tenha ali um controle dessa pressão arterial e que se gere respostas adequadas, dependentes dos estímulos e das situações que a gente vai estar passando, tá? Beleza, só que quando a gente fala em resposta, nós podemos ter as respostas a curto prazo e as respostas a longo prazo. Vem aqui para mim. Isso tudo vai depender muito do tipo de estímulo. A maior parte das respostas que nós temos no nosso corpo, principalmente aos estímulos externos que nos rodeiam, são respostas que precisam ser rápidas. Então, são ajustes rápidos da pressão arterial, principalmente no que diz respeito ao aumento dessa pressão e o retorno dessa pressão para níveis normais. Tá? O nosso corpo ele é muito mais preparado. A gente vai ver que o nosso corpo ele é muito mais preparado no que diz respeito às hipertensões arteriais. A gente tem muito mais ajustes homeostáticos para elevar essa pressão e depois fazer com que essa pressão ela volte a níveis normais. Porque a maior parte do nosso tempo a gente está saindo do repouso, aumentando a demanda ou a exigência metabólica e depois volta para o repouso. Eu estou aqui sentado gravando aula para vocês. Daqui a pouco eu vou levantar e vou fazer alguma coisa. Então, para que isso aconteça, a minha pressão precisa aumentar. Depois que eu voltar para o repouso de novo, essa pressão volta a níveis basais. Então, o tempo todo estou fazendo esses ajustes rápidos, beleza? Volta para lá. Bom, quem está responsável por fazer esses ajustes rápidos da pressão arterial é o sistema nervoso central. E esse sistema nervoso central, nós vamos ver que eles vão atuar principalmente ali no débito cardíaco e principalmente na resistência vascular periférica. Não atua tanto no volume de sangue. Quando a gente fala nesse parâmetro volume sanguíneo, geralmente a gente vai ter um controle mais a longo prazo, e esse controle a longo prazo vai ser dependente da liberação de hormônios. Então, quem está ali responsável pelas alterações a longo prazo da pressão arterial é o sistema endócrino através da liberação hormonal. E esse sistema endócrino, ele muitas vezes vai atuar aqui, ó,
no volume de sangue, na quantidade de sangue ou de líquidos corporais. Atua também aqui, tá? E vou falar outra coisa para vocês. Também atua aqui, mas com ajustes um pouco mais a longo prazo. E não só esses ajustes são mais a longo prazo, mas as alterações também realizadas, elas são alterações mais permanentes do que os ajustes rápidos do sistema nervoso central. Beleza. Para a gente falar do sistema nervoso central, a gente tem que lembrar do papel do centro cardiovascular, que nós já falamos dele quando falamos em controle do coração, porque é a mesma região que vai controlar também a pressão arterial. Na verdade, o centro cardiovascular, que está localizado ali no bulbo do tronco encefálico, e nesse bulbo ele vai, na verdade, nós vamos ter ali, na mesma região, 3 núcleos, tá, galera? Então, o centro cardiovascular vai ser composto por 3 núcleos. Um chamado de núcleo ou centro cardioestimulatório. Nem preciso falar qual é o papel dele, o próprio nome dele já é já dá a dica do que ele faz, né? Ele estimula o coração. Nós vamos ter o centro cardioinibitório, que tem resposta antagônica ao cardioestimulatório, ou seja, o estimulatório estimula, o inibitório inibe. E a gente vai ter o centro vasomotor, que vai ser destinado ali aos vasos sanguíneos. Então, os estímulos que saem do centro vasomotor vão direto ali para os músculos lisos dos vasos sanguíneos, beleza? Então, esse bulbo, aliás, esse centro cardiovascular no bulbo, o tronco encefálico, ele tem um papel fundamental, galera. E ele que vai emitir os mais variados reflexos, tá? Que nada mais são do que as respostas, tá? As respostas necessárias para adaptar a pressão arterial, dependendo do estímulo que está sendo realizado. Então, está aqui, né? Ó, nessa região aqui, no mesencéfalo e no bulbo do tronco cefálico, principalmente no bulbo do tronco cefálico, é onde a gente tem o centro cardiovascular. Ó, cai muito. Principalmente perguntando a localização anatômica do centro cardiovascular. Então, isso é uma coisinha aí, ó. Coloquem, tá? Destaquem esse slide para vocês aí, porque isso é pergunta certa de prova, tá bom? As bancas adoram perguntar aonde está localizado o centro de controle do sistema cardiovascular. Então, nem pensem, olhou bulbo do tronco cefálico, ou pode vir assim, bulbo do tronco cerebral, mesma coisa, vão lá e marquem, tá? Nem pensem, beleza? Então, maravilha. Como eu falei para vocês, isso funciona de forma reflexa. Então, basicamente, ali nós vamos ter 2 tipos de reflexos bastante importantes para manter a pressão arterial ou adaptar sempre que necessário. O primeiro dos reflexos que vão estar ali ligados ao centro cardiovascular é o reflexo barorreceptor. Ele é um reflexo extremamente importante, é um dos mais rápidos, tá, galera, a acontecer. Então, o que que acontece? Ó? Vamos imaginar aqui. Falei para vocês que a gente precisa de receptores. Tudo inicia nos receptores. Tiago, não sei o que são receptores. Galera, sabe? São células especializadas em captar algum tipo de, de processo, algum tipo de processos corporais, literalmente. Volta para mim aqui. Então, receptores, eles são células especializadas, tá? Eles vão captar alguma informação que está acontecendo ali, principalmente na periferia. Então, a gente tem receptores espalhados pelo corpo todo. Receptores na pele, a pele tem muitos receptores. Nos demais órgãos tem receptores. Então, ali eles estão captando ali o tempo todo o que está acontecendo, tá certo? Então, esses receptores, eles podem ali ser basicamente ali de
de três tipos: mecanorreceptores, barorreceptores ou quimiorreceptores. Os mecanorreceptores, geralmente, quando se fala em órgãos e sistemas, eles estão captando o grau de distensão das paredes desses órgãos, tá? E enviando essa informação para um centro integrador. No caso dos barorreceptores, captam a pressão, e no caso dos quimiorreceptores, captam a concentração de determinadas substâncias químicas. Aqui no caso do coração, da pressão arterial, os mecanorreceptores, eles também têm meio que um papel de barorreceptores. Porque, na verdade, ele não vai captar ali aquela pressão de 120 por 80, porque ele não manda um número para o centro cardiovascular. Ele manda como está o grau de distensão das suas paredes. Então, aqui eles trabalham de mão dada com os mecanorreceptores. Então, praticamente se confundem ali com os mecanorreceptores. Beleza? Vamos voltar. Dito isso, nós vamos ter receptores. Aonde vão estar localizados esses receptores? Nas carótidas, certo? Principalmente nas carótidas comuns, perto da emissão das carótidas interna e externa, ali da bifurcação, né? Porque a carótida comum, direita e esquerda, sobe ali a nível do pescoço, ele se bifurca em carótida interna e externa. Próximo a essa bifurcação, a gente tem uma região com muitos receptores chamados de corpos carotídeos, que vão enviar essas informações de como está o grau de distensão dessas carótidas via nervo glossofaríngeo, que é um nervo craniano, tá? Maravilha. Se eu não me engano, nono par de nervo craniano glossofaríngeo. E na aorta, tá certo? Na aorta também a gente vai ter receptores chamados de corpos aórticos. Só que eles já enviam as suas aferências, ou seja, as suas informações via nervo vago. E essas informações enviadas nesses receptores têm que chegar onde? No centro cardiovascular. Uma vez no centro cardiovascular, eu vou ter a emissão dessas respostas e adaptações rápidas. Por exemplo, quando acontece ali, por algum fator, né, a queda da pressão arterial, isso vai ser percebido pelos corpos carotídeos e aórticos. Por quê? Porque as paredes desses dois vasos vão ficar mais frouxas, né? Vão ficar menos distendidas. E essa informação vai para o centro cardiovascular, da onde é emitido respostas via sistema nervoso simpático, né? Que já vem lá dos núcleos cardioestimulatórios. Então, as respostas simpáticas vêm dos núcleos cardioestimulatórios e vão realizar ali um aumento do débito cardíaco, ou seja, aumento geralmente da frequência cardíaca, mas também pode aumentar ali a força de contração do coração, que não é muito comum, tá? Que não é muito comum. Geralmente se aumenta ali o débito nesses ajustes pelo aumento da frequência, então o coração dispara. E também vem uma resposta do centro vasomotor para que aconteça as vasoconstricções. Então lembra, volta para mim, quando acontece a vasoconstricção, aumenta a resistência vascular periférica. Se aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão. Se aumenta o débito cardíaco, aumenta essa pressão para níveis normais. Tranquilo? Volta. Pode acontecer o contrário, Thiago? Pode. E o que mais acontece na realidade, né? São aumentos da pressão. Então, o indivíduo se estressa, a pressão aumenta. Vai correr, a pressão aumenta. Está deitado, vai levantar, a pressão aumenta. Pega um susto, a pressão aumenta. Então, praticamente tudo gera aumento da pressão. Então, a gente é muito mais adaptado para que isso aconteça, através de respostas parasimpáticas. Só que aí, ao contrário, quando a pressão aumenta, os vasos aórticos e carotídeos ficam mais distendidos. E através dessa distensão, a gente vai ter estimulação do núcleo cardioinibitório, né? Então, vai ser uma resposta antagônica, diminuição do débito cardíaco e vasodilatações. Com isso, ali as vasodilatações diminuem a resistência vascular periférica, diminui a pressão arterial para níveis normais. Beleza? E isso o tempo todo está acontecendo. Esse reflexo é o mais comum.
Existem também os reflexos quimiorreceptores. Daí a gente vai, na realidade, agora falar de receptores químicos, que vão estar localizados também na aorta e na carótida. Porém, agora são chamados de glomos aórticos ou paraórticos e glomos carotídeos. E esses receptores químicos, eles são adaptados para perceber as concentrações de oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. Hidrogênio e gás carbônico principalmente, tá, galera? Eles são mais sensíveis ao hidrogênio e gás carbônico do que ao próprio oxigênio. Porém, eles captam também, com certeza. E o que eles vão captar? Hipóxias, diminuição da concentração de oxigênio. Hipercapnias, que é isso? Aumento das concentrações de gás carbônico. E acidoses, que na verdade essas acidoses podem ser que sejam também consequência das hipercapnias, mas aumento da concentração de íons de hidrogênio. E essas três condições vão levar às vasoconstricções. Por quê? Porque geralmente essas três condições promovem vasodilatações e queda da pA. Para que essa pA volte a níveis normais, nós temos ali essas informações chegando no centro vasomotor e emitindo respostas simpáticas para que aconteçam as vasoconstricções. E essas vasoconstricções aumentam a RVP, né? Resistência vascular periférica, retornando essa PA a níveis normais. Bom, existe uma coisa chamada de autorregulação do fluxo sanguíneo, que na verdade são regulações regionais. Isso os tecidos eles fazem a todo momento também. Basta a gente ter ali, por exemplo, algumas alterações físicas ou até mesmo de algumas substâncias químicas que são liberadas e que vão promover ou vasodilatações ou vasoconstricções. Quando a gente fala em autorregulação, a gente tem que lembrar que é regional. Então, os tecidos eles vão regular isso aí, essas pressões regionais do tecido. Isso é até uma forma, galera, de redirecionamento de fluxo sanguíneo para aqueles tecidos, por exemplo, que estão mais metabolicamente ativos ou não, tá? Então, por exemplo, variações térmicas, que são consideradas alterações físicas, podem causar vasodilatações ou vasoconstricções. O frio, por exemplo, causa vasoconstricções. Então, geralmente ali vasoconstricções periféricas, né? O frio, por isso que suas mãos ficam mais esbranquiçadas, os lábios ficam mais roxos, ficam cianóticos, porque existe uma vasoconstricção a nível de pele ali no frio, por exemplo. E o calor já é o contrário, o calor já provoca vasodilatações, beleza? E lógico que as pressões ali regionais vão se alterar também com relação a isso. E também dependendo do metabolismo tecidual, são liberadas algumas substâncias químicas que podem ser vasodilatadoras, por exemplo, como o hidrogênio, vasodilatador, o potássio, vasodilatador, o lactato, o próprio ATP e o óxido nítrico, que é um dilatador importante, liberado bastante ali via capilar, né? Que serve para dilatar mais os capilares para a passagem das hemácias. Essas são as próprias hemácias que produzem aí o óxido nítrico, certo? Alguns mediadores inflamatórios, né? Na inflamação a gente sabe que tem uma intensa vasodilatação ali, causada por mediadores químicos, como sininas, a própria histamina, a serotonina, produtos dos ácidos lipídicos, da membrana plasmática, que vão causar aumento de diâmetro vascular, e até mesmo alguns vasoconstrictores, como tromboxane A2, endotelinas, radicais peróxidos, dentre outros, tá? Então, isso é uma autorregulação regional. Agora, aqui tem que ter cuidado. Aqui tem que ter bastante cuidado com relação à hipóxia, tá? O que tem que ter cuidado com relação à hipóxia? É que a hipóxia, ela provoca alterações no calibre, né, dos vasos, de forma diferente quando se fala em resposta sistêmica e resposta pulmonar. Tem que ter bastante cuidado com isso aqui. No caso de hipóxia, a reação que acontece nos vasos sistêmicos é de vasodilatar aqueles vasos, por exemplo,
eu tenho um determinado tecido, ó, vem aqui para mim, eu tenho um determinado tecido, e esse tecido, por algum fator, digamos, seja sei lá, subobstrução de algum vaso, e não está recebendo a mesma quantidade de sangue, e aí vai acontecer uma hipóxia ali regional. Os vasos que estão ao redor vão realizar a vasodilatação, para redistribuir o fluxo para que aquele tecido não sofra tanto com essa hipóxia. Então, eu vou ter a vasodilatação ali. Liberação de substâncias vasodilatadoras, principalmente, e resposta também do centro vasomotor. Agora, quando se fala em reações ou hipóxias ali a nível de tecido pulmonar, o que a gente vai ter como resposta de capilar pulmonar são as vasoconstricções. Tá? Então, a hipóxia, no que diz respeito aos capilares pulmonares, vão causar vasoconstricções, mas também como forma reacional de redistribuir o fluxo para aqueles alvéolos que estão fazendo troca. Porque, de repente, se há uma coisa ali a nível de alvéolo que está acontecendo, uma secreção que tem dentro daquele alvéolo ali, e aquele alvéolo não está trocando, não tem por que eu manter aquele capilar aberto. Então, eu vou fechar aquele capilar através da liberação de substâncias químicas, aumentar o fluxo sanguíneo para os outros capilares, redistribuindo para onde esteja a troca gasosa, ok. Beleza? Então, tem que ter um cuidadinho nisso aí, porque também eles podem pegar vocês nisso. Tranquilo, galera? Pô, então, ó, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse bloco e a gente está junto aí nos próximos blocos atrás do sonho de vocês. Beleza? Grande abraço. Até a próxima.